gente é meio doido, né? Vai entender. E ele já entrou. E aí, Léo? Eu tô mais iluminada que você. Você é mais iluminada do que eu. É porque eu peguei a luz, né? Eu Eu vivo na tava, sombra. eu tava aqui escolhendo o óculos. Eu vivo nas sombras. Não, você vive na luz, vai. O tanto de luz que você tem. Ontem você foi elogiada pelo óculos. Fui, isso é novo. Amor, explica aí o que a gente está fazendo, se está cada um num lugar, se nós estamos na mesma casa. Nós estamos passando tempo, né? É, Estamos caçando serviço para fazer. Letícia entrou. na verdade, nós estamos na Nossa, mesma casa. Só que eu estou no andar de baixo e ele está no andar de cima. Então, como é sexta-feira, não tem que falar de odontologia, não tem que falar de nada, né? A gente tem que falar da vida. aí ama a variedade de óculos. Não é isso, amor? A gente tem que falar da vida? Letes. Vamos falar da vida. Hoje é sexta, né? Tem muita live, teve muita live nesses últimos 40 dias. Só a gente, acho que nós fizemos umas 30, 35 lives. Falamos de tudo. E ontem nós tivemos uma live linda, né? O Jordano nos brindou, nos presenteou com uma história de vida linda, assim, do qual eu sei admirar. A pessoa que é determinada, né? Que se propõe a algo, independente das dificuldades, mas ela segue o caminho, porque eu particularmente sou assim, né? Eu acho que desfrutar a caminhada ela é muito mais importante do que a chegada. Você aproveitar o momento que você está vivendo, desfrutando do caminho, mesmo que esse caminho seja muito difícil, de muito sofrimento, de problemas, de dificuldade, mas há que se desfrutar. Não tem nada na vida que aconteça, independente de religião, não há nada na vida que aconteça sem que haja um propósito divino, né? Sem que haja uma determinação de Deus para que a gente cumpra. Não significa também que a gente tem que ser submisso às vontades do destino. O destino nós é que vamos conduzi-lo. Mas não há nada que aconteça que não tenha o dedo de Deus, né? Então desfrutar o caminhar, desfrutar o caminho que você está trilhando, independente dos problemas, é o mais importante. As pessoas idealizam muito, né? Sonham demais com vidas ideais, com vidas perfeitas, e perdem tempo, porque não existe vida perfeita, não existe vida ideal. Talvez a vida ideal, a vida perfeita seja muito conceituada ou desenhada por padrões em que a própria sociedade estabelece sem que seja possível ser executada, ser realizada. Aí as pessoas pensam muito no fim, né? Pensam num mundo perfeito, num mundo cheio de flores e esquecem que para que você chegue em algum lugar você precisa caminhar. Normalmente a caminhada não é fácil. O Jordano ontem nos deu uma aula para quem está aí conosco, os 47, 50 pessoas que estão conosco. Para quem não assistiu, eu sugiro que assista. É bonito de ver, foi bonito de ver, foi emocionante para mim, foi emocionante para Paula, foi emocionante para quem esteve conosco, porque foi uma aula de vida, de determinação, de desfrutar o caminhar, e ele nunca soube se ia chegar, mas ele sabia que queria caminhar, né? Então é O isso. Léo tá falando que assistiu.
Eu acho bom ele assistir. Acho bom ele assistir. Seria bom as mães e os pais que têm filho adolescente colocar para assistir essa live do Giordani. Mostrou a determinação de um jovem, né? Essa vida ideal aí, a Elisa está falando, né? Essa vida ideal é imposta. Realmente é o que acontece, né? E a gente tem essa imposição de ganhar dinheiro, de ser bem-sucedido, de viajar, né? O Rafael fica revoltado, né? Tem que viajar, tem que isso, tem que aquilo. E, na verdade, essa pandemia veio para romper tudo isso, né? Que não tem essa vida ideal. A gente que achava que estava com todos os pacientes organizados, os cursos organizados, a vida organizada, ela veio igual um furacão, né? E, de repente, o que a gente vai fazer? De repente, está instalado, a ciência traz respaldo, mostrando que a única forma de minimizar vidas é o isolamento social, e a gente foi obrigado a fazer esse isolamento social, né? E isso eu questionei muito, né? Primeiro dia eu falei para o Rafael, por que nós estamos fazendo isolamento se a maioria não está fazendo isolamento? E ele foi muito claro comigo, né? A importância de fazer o isolamento, de fazer a nossa parte, né? Eu sou muito dinâmica, para mim está sendo muito difícil, não está sendo fácil. Eu tenho dias muito bons, dias não tão bons, mas eu acho que esse dinamismo, eu falei, eu tenho que usar esse dinamismo, me adaptar para que ele aconteça aqui também, né? E foi aí que surgiu a história das lives, né? Então, no primeiro dia eu já falei, eu tenho que fazer alguma coisa, senão eu vou enlouquecer. A mãe do Rafael me escreve e pergunta, você tá ansiosa, você tá triste? Eu falei, não, eu tô desesperada. Tem hora que dá um desespero, né? Então, a live, essa quantidade de live, ela vem também para nos preencher, né? Eu acho que foi bem isso, né, amor? Foi uma oportunidade, na realidade, acho que a gente foi... nem lembro, mas nós temos 40 dias de isolamento. Talvez a gente tenha sido uma das primeiras pessoas, pelo menos no nosso meio, não sei as pessoas que estão nos ouvindo, mas nós somos as primeiras pessoas a decidir por entrar em isolamento, né? Pelo menos no nosso meio. As pessoas ainda demoraram mais 10 dias, 15, uma semana. E eu fui muito categórico para entrar. E quando a gente entrou em isolamento, as lives, a gente também foi uma das primeiras que acho que surgiu, foi da equipe dentística. O primeiro objetivo foi uma terapia pessoal, assim. Para a Paula precisava ter alguma atividade relacionada à odontologia para manter a produção intelectual, né? Assim, para manter o cérebro funcionando. Esse foi o primeiro objetivo, a gente conversar com as pessoas e levar um pouco do que a gente estava vivendo, e a própria Paula fazer algo com a sensação produtiva, que o ócio fosse produtivo. Mas acabou se tornando algo interessante, porque a gente teve a oportunidade de conversar com muitas pessoas, muitos colegas, muitos amigos, que passaram um pouco de odontologia, passaram um pouco de dicas, de orientação, mas passaram um pouco também da trajetória, da história de vida. Então, acho que as pessoas que estão nos acompanhando, estão conosco, de certa forma, puderam estar mais próximos aos professores, a nós, aos formadores de opinião. Isso, acho que isso é importante, assim, nós somos todos iguais, né? Às vezes os professores se colocam, os formadores de opinião, se colocam numa posição tão distanciada, por critérios variados, seja por vaidade, seja por timidez, seja por discrição, mas de certa forma afasta muito, se distancia demais da realidade do clínico, né? E eu acho que essas lives foram a grande oportunidade, assim, da gente, de todos os professores, de todos nós,
a gente estarmos próximos a todos, a gente interagir. Não me lembro de um momento de tamanha interação nesses 10 anos de docência, tamanha interação que eu particularmente tive, acho que a Paula, a própria equipe dentística, todos os professores, os colegas escrevendo, elogiando, agradecendo, perguntando. Enfim, a gente está vivendo um momento tão especial. Não estou falando que é feliz, é um momento triste, né? Bem triste para a humanidade, mas é um momento especial. E a gente fez desses 40 dias de isolamento um momento especial para nós, para a família, para casa, para os amigos, para os colegas, para quem nos acompanha. Acho que foi bem especial para todos. Nós tivemos a história de vida do Calamita, o começo dele. Hoje é uma referência mundial, um homem respeitado, um professor incrível. Contou a história dele, o início foi sofrida. Tivemos o Ale, que chegou aí, ó, foi uma história linda, começou do nada e foi, assim como o Jordânia, o Ale é o mesmo, foi determinado, ele quis ser o que ele é hoje. Assim. Então eu falo muito para meus alunos, falei no começo dessa turma, falei na turma anterior de especialização, escolha hoje quem você quer ser no futuro. Pode até não ser, mas quando você escolhe hoje, você caminha, você desfruta o seu caminhar. Então essas lives foram bem especiais para todos nós. E eu lembro assim, o primeiro dia, quando eu falei, vamos fazer as lives. Josélia está aí, ó. Eu sou muito rápida, né? Assim, eu penso, eu planejo, eu executo e eu faço acontecer. Isso é uma característica minha, né? E o que eu vejo é que muitos jovens, né, a grande maioria sonha demais, né? Flutua demais e não faz as coisas acontecerem. Então, assim, eu tento fazer até aqui no isolamento algo produtivo. Tem dia que eu estou muito produtiva. Sai artigo, sai coalhada, rosca, cuscuz, sai tudo. Mas tem dia que eu não dou conta de fazer nada. Então, assim, ser produtivo, primeiro é partir de um desejo, de um sonho, né? E depois planejar para executar. Isso funciona em qualquer lugar. O dinamismo, ele funciona em qualquer local. O problema é que tem dias, principalmente no momento que nós estamos vivendo, né, que a gente não está bem. Tinha dia que eu não fazia nada. E eu me permitia não fazer nada. Por quê? Porque agora é um momento da gente estar em silêncio em alguns momentos, abrir a porta a janela, para deixar entrar a fé. Muitas vezes a gente está muito fechado, não dá nem para receber essa fé. Então, assim, eu usei desse momento para isso também, para conseguir me reconectar, abrir a minha casa e eu pedia para que Deus entrasse aqui dentro. Então, eu acho que os momentos não produtivos foi para que eu permitisse que a gente recebesse esse momento especial que a gente está vivendo. Então, teve muitos dias que eu não fiz nada mesmo, e ponto final. E ok, tá tudo certo. Eu me cobro muito, né, ser produtiva. E quando eu não estava fazendo nada, eu estava ok também, me permiti isso. É o que a Elisa está falando, né? Ser humana, ter altos e baixos, isso é normal, né? Principalmente para a mulher. Né, amor? Ele sabe que eu tô bem e ele sabe o dia que eu tô mal, né? Como que é quando eu tô mal, amor? Você olha para mim e fala, hoje o negócio não tá bom. Eu sou, antes de ser seu cúmplice de vida, de estarmos juntos, eu particularmente sou sensitivo, né? Eu consigo perceber, assim, as energias. O Léo tá falando, o olhar. Mas a convivência acaba nos ensinando algumas coisas. O olhar, é o que o Léo falou, a maneira como você olha, o tom de voz, a sua energia, ela é diferente. Conviver é isso. A gente tem que entender o ser humano, independente de ser marido, esposa, filho, colaborador, parceiro, enfim. A gente entende o tom de voz, é isso aí, Luiz. É a maneira como olha, a maneira como anda, o cumprimento, de manhã, o bom dia já é diferente, a gente percebe. Homem, pelo menos eu sou muito estável.
para me tirar do meu centro, tem que lutar bastante. É verdade. Bom não tirar, mas... Ele é muito equilibrado mesmo, às vezes até irrita. E muito rígido também. É assim, é isolamento, eu não saio nem para fazer uma caminhada. Eu sou louca para parque, eu sou louca para estar perto da natureza. Não, ninguém vai sair. Então é assim, o Cleito vai, compra as coisas, põe aqui, é uma operação de guerra. O Léo, coitado, vem, limpa tudo, põe tudo na água sanitária. Eu falei, meu Deus, que coisa louca. É uma rigidez que me assustava, né? Primeiro porque eu sempre fui... Tudo que eu quis, eu acho que eu fiz, né? Mesmo as viagens que eu queria fazer com os meninos, ele falava, você nunca mais vai viajar sozinho. Aí eu vou e consigo conversar com calma. A mulher, quando ela quer uma coisa, ela sabe trabalhar ao longo. Então, assim, e desde o começo que eu tô falando, vamos para a fazenda, vamos ficar na fazenda, é muito melhor. Eu não consegui. Foi, assim, uma rigidez total e absoluta que eu fiquei chocada. E eu tive que me adaptar a essa rigidez, né? Então, eu falei, poxa, se vai ser tão rígido assim, eu não posso ficar com esse cabelo branco que já tá de novo. Você vai ter que pintar meu cabelo. Ele falou, tá bom, vou pintar o seu cabelo. E pintou meu cabelo. Pintou de pintar. Eu nunca na minha vida, eu nunca pintei. Nunca deixei ninguém pintar. É só em salão bom, né? Meu cabelo. E aí postei na internet. E o povo falando, não, Rafael é uma gracinha, que fofura, um companheiro, né? Um super profissional. E outros falavam assim, você é muito corajosa. Como que você deixou ele fazer isso? Eu falei assim, bom, então são 2 pontos, né? Parceria e coragem. E eu acho que a nossa vida foi um pouco assim, né? A gente vem de tantos julgamentos, de tantos rótulos, e a gente não se largou, né? A gente fez uma parceria e um companheirismo, uma sintonia e coragem, né, para enfrentar tudo. Então, eu acho que pintar o cabelo foi as 2 coisas, o companheirismo e a coragem, as nossas 2 coisas que andaram juntos e andam até hoje. Né? É método, né? Pintar cabelo é método. Mas você não vai pintar? Qual foi o método? É só olhar no Google como é que pinta e eu pinto. É método, só cumprir. Obediência espartana. É só cumprir. É para pintar, eu vou pintar. Eu sou assim. Se é para fazer, eu vou fazer. Cumpra o método que dá certo. Mas parte do método é o isolamento. Eu sou ignorante mesmo. Que para quem me conhece sabe. É Enneagrama 1, né? É para fazer, faz bem feito, porque aí você só faz uma vez. Tem que ficar em isolamento, tem que ficar em isolamento. Isolamento é isolamento. As pessoas, eu respeito, tá? Respeito todo mundo. Mas isolamento é isolamento, é ficar em casa sem contato externo. E eu tenho motivos pessoais para isso, né? Numa casa de 4 pessoas, tem dois do grupo de risco aqui. Eu, que tomo remédio controlado a cada 30 minutos, para controlar um pouco da loucura. E o Bruno, mais novo, é asmático, né? Quem não pode ficar em isolamento, que por motivos variados, ou quem não aceita, quem não concorda, é uma opção, né? Mas a minha decisão foi pautada no amor pelo mais novo. Se eu morrer, foda-se, eu já vivi pra cacete, já fiz muita coisa, tô jovem ainda, apesar de parecer velho, mas tô jovem. Mas paciência, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Mas o Bruno não, né? O Bruno tem 11 anos, é um menino lindo, inteligente, dedicado. Acho que ele tem uma vida inteira pela frente. E como a gente está vivendo isso pela primeira vez na humanidade, e a prova de que é tão estranho que no Brasil as reações são diferentes do resto do mundo, aqui os casos têm acometido a óbito pacientes com menos de 60 anos, jovens. Então, assim, foi uma decisão democrática, né? Tem que ficar em isolamento, vamos ficar. E aqui não pisa nem no hall do elevador. Não pisa. Posso não fazer pisa caminhada? no hall. Não pisa.
Ninguém entra aqui. E a minha mãe é assim, né? A minha mãe é livre total, né? Então, se ela... E ele já falou, não fala para ninguém vir, porque ninguém vai entrar. Se bater aqui na porta, eu mando embora. Não tem, eu sou assim. Eu tive que aprender a fazer pão, eu tive que aprender a fazer enroladinho. Eu gosto de cozinhar, mas eu não sabia fazer nada disso, né? Então eu fui aprender. E para ele foi um grande prazer, né? Comer o pão quente, comer o enroladinho quente. O Léo começou a fazer hambúrgueres sensacionais. Então, assim, foi um momento que a gente teve essa proximidade com os filhos que o dia a dia não traz, né? Eu não sabia que um adolescente, o outro adolescente ficava o dia inteirinho, um pegando no outro, um irritando o outro. Então, eu vi muita coisa que o meu olhar não permitia, né? Eu não via isso no dia a dia. E o Rafael, agora, ele já tem uma conclusão. O hambúrguer do Léo é melhor que o Bulldogs, né? Você já conseguiu concluir isso. Jamais. Bulldogs é insubstituível. Insubstituível. Mas tem sido... Assim, as pessoas reclamam do isolamento porque talvez estejam acostumadas, e aí, mais uma vez, o ser humano ele é mágico, a gente se adapta a absolutamente qualquer coisa, a gente se adapta à desgraça extrema e a gente se adapta à felicidade absoluta. Só que a gente gosta da zona de conforto, as pessoas gostam de cumprir a rotina, e a vida é feita de rotina. Nesse momento que ninguém pode cumprir rotina nenhuma, tá todo mundo às vezes reclama do isolamento, mas eu sou equilibrado, ou pelo menos eu me equilibro, né? Eu treino a minha cabeça todos os dias quando eu acordo. Se eu desperto, treino a minha cabeça. Se eu tenho que ficar em isolamento, eu estou em isolamento. Eu não reclamo, eu não fico murmurando. Eu fico em isolamento, se eu tiver que ficar em isolamento 2 anos, eu fico 2 anos. E as pessoas às vezes reclamam isso, assim, do fundo do coração. Isolado são os médicos. Eu tenho um médico amigo meu, da família, amigo do meu irmão, principalmente. Ele foi acometido pelo Covid, 15 dias internado no próprio hospital, saiu, apesar do pai ser médico também não ter liberado, ele já voltou para o hospital à frente do primeiro atendimento. Será que nós que estamos isolados dentro de casa, fazendo rosca, pão? Para quem tem condição, tá, gente? Para quem está podendo fazer, mas isolado estão os médicos. Pior, isolado está a enfermagem, que é o primeiro atendimento, o maqueiro do hospital, que atende 24 horas e tem que dormir em casa. Assim, essas pessoas é que estão isoladas, sabe? Isoladas, estão doentes. Histórias de gente que foi internada e não teve possibilidade de despedir, né? Isso é de matar. Então, às vezes a gente reclama do isolamento. Mais uma vez eu volto, né? Vamos desfrutar o caminhar. Se temos que ficar isolado 2 anos, vamos desfrutar o máximo possível, porque assim é para ser feito. Para quem pode, para quem tem condição, para quem não tem, vamos à luta. Mas assim, é parar de murmurar, sabe? Parar de reclamar de tudo, interpreta as coisas, julga. Isso é chato pra cacete. Aprendam a desfrutar o próprio caminhar. Aprenda. Para de olhar pro jardim vizinho. Para de olhar pra comida alheia. Faça o seu caminhar, pô. Desfruta o seu caminho. É a sua possibilidade. E uma forma que a gente usou muito aqui para... Eu, principalmente, né? Como eu tenho toda essa... não tem esse equilíbrio, né? Essa estabilidade, eu tenho que ficar em isolamento e tá tudo certo. Eu tive que trabalhar isso para eu não pirar, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi tirar todas as roupas velhas. Então, já pus uma mala para doar, tá lá. A mala não pode sair porque ele não deixa nem sair nem ninguém entrar. É rígido total. E aí eu falei, bom, então vamos fazer marmita, né? Para dar para as pessoas de rua. Então, a gente fez macarronada, a gente fez arroz, fez feijão, fez rosca, fez enroladinho. E eu sou assim, eu faço a comida, sobrou, já tô doando, né? Então, assim, mesmo fora da quarentena, os meus porteiros aqui, eles comem só
a nossa comida, né, amor? Sempre foi assim. E teve um dia que eu fiz uma lasanha que ficou muito boa, mas sobrou. Então, como eu estou muito ativa na cozinha, eu fiz um prato imenso de lasanha e mandei para o porteiro. Mas assim, mandei interfona, põe no elevador, volta, tem que passar álcool, aquela novela toda. E aí chegou a noite e ele falou assim, cadê a lasanha? Eu vou comer lasanha. Aí eu apavorei, né? Eu falei, poxa, agora ele quer a lasanha, aonde está a lasanha? E quando ele quer, né? Eu falei, não, eu dei pro porteiro, já dei. Aí ele falou, eu tô ficando apavorada aqui, porque daqui a pouco você vai me doar, porque do jeito que você tá doando tudo, né? Então, eu acho que é uma forma, né? Esse processo que a gente tá vivendo, é importante que a gente tenha essa compreensão. Se a gente está isolado com essa qualidade de vida, por que não doar um pouco, né? Por que não transferir um pouco para aquele que precisa? Eu acho que a gente tem que ser para o próximo o que ele precisa, né? Foi isso, né, amor? Você tá meio apavorado porque você tá achando que eu vou te doar? Eu fiquei com medo, né? Porque tá doando tudo que é velho, tudo que sobra. Vai que eu sobro aqui em casa, daqui a pouco eu tô descendo o elevador. Não, é porque você sempre quer uma rosca, você sempre quer algo especial, né? Eu queria Ainda bem que a lasanha. gente... Hã? Eu queria lasanha. Sim, mas a lasanha já tinha... Ele ia gostar muito mais do que você, da lasanha. Não ia, não. Ia. E esse gosta de lasanha, viu? E de toda essa comilança, o que você mais gostou, amor? Da lasanha. Não, mas a lasanha já foi, não tem mais lasanha. A lasanha já doei. Da rosca. Da rosca. Eu vou passar aqui a receita da rosca. Tem jeito de eu passar? Agora não, né? Se você for passar agora, você vai me tirar. Ah, não tem jeito? Rosca. Foi a coisa mais espetacular que eu... Desses 40 dias. É importante a gente falar da rosca, sabe por quê? Eu, quando eu me proponho fazer uma coisa, eu acordo e faço a rosca. O que aconteceu hoje é que eu acordei mais tarde. Eu acordei 8 horas. Então, todo dia eu acordava 7, faço a rosca, deixo crescer. Para eu poder... A Ana Corrêa está perguntando se a gente está na mesma casa. Na mesma casa. E aí eu acordei mais tarde e fui fazer a rosca. Só que ele queria comer a rosca. Eu queria fazer a rosca de café da manhã para ele, né? E a rosca não crescia. Eu aprendi uma técnica que você põe um copo de vidro, esquenta o copo de vidro e põe lá no cantinho do micro-ondas. Aí põe a massa e a massa cresce rápido. Aí eu fiz essa técnica, não cresceu nada, mas eu enrolei a rosca sem crescer. Servi a rosca no café, só que eu pus para assar só 3, porque eu falei, bom, não cresceu, não vou fazer tudo, né? Aí ele comeu a rosca. O que você achou da rosca? Do café da manhã? Assim, você tem uma característica de ser produtiva e tem que ser na hora que você quer. Sim. Desde a primeira vez que você fez, eu te falei que rosca demanda tempo, né? Mas você não sabe fazer rosca. Como que você tem uma opinião para fazer rosca? Eu sou um curioso por natureza, né? Então eu já li sobre por que a rosca cresce. Só que você não entendeu, né? Tô ligando pra vovó, Luiz. Tomando meu remédio controlado, que por isso que eu tenho que ficar isolado. Só que você não espera. Então a rosca de manhã não tinha crescido, tava maçuda, né? Tava no processo. Aí o método, o respeito ao protocolo te mostrou que esperar também faz parte do processo. Tá, aí o que eu fiz? Eu assei as roscas. Eles comeram cada parte dela. Parte dela. Aí eu já fiquei chateado. Falei, poxa, essa rosca não deu certo, que eu mudei a receita hoje. Falei, não deu certo. Aí eu fico irritada porque a rosca não deu certo. O
que aconteceu? Eu enrolei a rosca e esqueci a rosca. Fiz comida, fiz a massa folhada, fiz tudo, né? Gente, vocês não têm ideia do que a rosca virou. A rosca ficou deste tamanho. Cresceu tanto, que não coube dentro da forma. Agora à noite eles comeram, eu postei, né? Até eu comi rosca, que eu faço e não como, porque senão eu vou virar uma bola, né? Aí o que aconteceu? Eu falei, gente, a rosca é igual à vida. Tem que dar o tempo certo, tem que acontecer os processos, tem que repousar, tem que ter pausa, tem que esperar. E às vezes quando a gente não espera, que é tudo em cima da hora, dá errado, né? Isso serve para a grande maioria das pessoas, e estou me incluindo nisso. Não é no meu tempo, é no tempo de Deus. A rosca vai crescer quando ela bem quiser. Não vem com a história também de tempo de Deus, não, que eu não gosto disso, não. Deus não tem nada a ver com a rosca. Eu já expliquei isso para você, para os alunos e para todo mundo que me pergunta. Deus está cagando para a rosca. Eu conheço Deus. O que tem a rosca é o método. É método, tem que respeitar o tempo das coisas. A rosca precisa de tempo. A vida é assim. A gente precisa esperar o tempo das coisas. Esperar não é sentar, é seguir. As coisas vão acontecer. Sim. No tempo certo. E você ficou feliz com a rosca? Mais do que você pode imaginar. Vai postar a receita da rosca. Eu tô tentando postar aqui, mas eu não tô conseguindo. Depois, criatura. Ué, mas aí depois já acabou a live, como que eles vão pegar? Pô, pega no Equipe Dentística, no meu, no seu. Tá bom. Flávia tá aí conosco. Flávia. Cadê o Cello? Mas o que a hora que eu vi a rosca daquele tamanho, eu fiquei pensando assim, quantos jovens, né? A história do Guto ontem, né? Eu me vi muito naquela história também. A maioria das pessoas não sabe, mas eu, com 10 anos de formada, com 10 anos já com mestrado, doutorado, eu dava aula de graça. Então, assim, as pessoas querem um sucesso que não é de imediato, é com o tempo, né? Querem um resultado que é rápido. Não, é com o tempo. Então, a história do Guto ontem foi muito legal por conta disso, né? Tem que ter o processo. Quantos anos ele foi estagiário sem ganhar um tostão? Hoje, as pessoas pedem para fazer estágio conosco, vão um dia, na outra semana já não vai novamente, não volta. Não tem sequência nos processos, né? Então, é muito importante a gente ter a paciência de buscar esses resultados. Eu não esqueço, eu com mestrado e doutorado, e eu dava aula sem ganhar um tostão. Eu tenho uma história assim, quantos anos eu trabalhei ali sem ter nenhum retorno financeiro. E as pessoas querem ter um retorno financeiro de imediato. É mentira isso. Não é só a odontologia, qualquer outra profissão, você começa a ter um retorno financeiro depois de 10 anos. Isso é um fato. Não é questão de ser pessimista, é questão de ser realista. Isso é um fato. Então, assim Histórico. como a rosca... Fato histórico. Todos os profissionais aí que estão aí, professora Ana Ute está conosco, ó, são 10 anos no mínimo para você, são 10 anos de investimento pessoal, de conhecimento, de experiência. Eu falo isso em aula, falo isso para os alunos, falo isso para os meninos, meus filhos, para quem quer que seja. Se você quer ficar rico com a odontologia, a hora é agora, saia da profissão. Rico é aquele que para de trabalhar e vive com o mesmo padrão de vida. Ninguém vai ficar. O dia tem 24 horas e você tem 2 mãos. Você vai ter um excelente padrão de vida. Se Deus quiser, todos nós teremos. Mas ficar rico é muito difícil. São só os empresários que ficam, poucos é exceção. O que a gente vai ter é crescer na vida, ter uma excelente qualidade de vida. Mas essa ânsia por ficar rico logo, por comprar o carro importado logo, por ostentar logo, isso é da nova geração, o que não é problema, tá? Agora, se eu fosse da nova geração, possivelmente eu estaria diferente. Porque não com a cabeça que eu tenho hoje, com a cabeça que eu sempre tive de dedicar, o jovem de hoje que se dedicar mais do que os outros, ele vai voar. Essa geração de agora vai ser
marcada por quem se dedicar mais. Não estou falando que é uma geração pior, porque senão fica igual aquele negócio de pai, de vô, né? Ah, se fosse na minha época... Porque sempre é a mesma coisa. O vô fala isso, o pai fala isso, a gente está falando, e essa geração vai falar. Mas, assim... Você fez essa... muita coisa. Hã? Na sua época, você fez muita coisa, né? Estudei bastante. Que ele conta aqui para os meninos, eu falo, não é possível que ele fez isso. Não é possível. Depois alguns exemplos. Só. Exemplo bem pesado, né? Vou fazer uma live só sobre uma turminha que eu tive na adolescência. Mas essas, assim, eu e o Rafael já temos alguns anos juntos, né? Mas nós nunca ficamos tanto tempo juntos, 24 horas por dia. Então, dá um conselho, não Fabinho. É fácil, né? Fabinho pediu para eu dar um conselho. Conselho para todo mundo que está aí, então. Conselho goiano. Quando você for prego, apanha quieto. Mas quando você for martelo, bata igual uma marreta. É isso. Esse é o conselho. Na palavra é isso. É isso. Quando você for prego, fica quieto. Ele tá até bom hoje, não falou nenhum palavrão, né? Mas se você for martelo, bata como se fosse uma marreta mesmo. É isso. É isso. O Vitor tá aí também, simples assim. E essas 24 horas juntos não é suavezinho, né? Nenhum casal é o tempo inteiro 100%, né? Então, na verdade... Mais uma vez, não existe vida ideal, né? Não existe vida perfeita. As pessoas idealizam. Então, quando a gente está vendo que o negócio não está bom, eu desço, ele sobe e a gente fica separado. Mas o que mais me chamou a atenção é o tanto que ele conversa com os amigos dele. Tiago Ottoboni, Vitor Clavijo, Lúcio, e as brincadeiras são as mesmas. Não tem lógica. Com o Barrote é igual, com o Alex é igual, com a Lê é igual. Eu falei, meu Deus, as brincadeiras são iguais, eles não mudam as brincadeiras. Mulher não é assim, não. Primeiro que eu já não tenho muita paciência de conversar igual vocês conversam o dia inteiro. Fica irritando o Ottoboni o dia inteiro. Não é irritando, a gente tá... É ciúmes mesmo, viu, Paulo? Porque não tem condição. Não, estamos vivendo uma... Conta pra nós, o que vocês ficavam um pegando no pé do outro o dia inteirinho? Não, eu e o Vitor estamos vivendo uma situação difícil com o Thiago. O que aconteceu? Não, são compromissos de amizade não cumpridos. Coisas de amigo, assim, não cumprido, mas nós vamos resolver domingo, está resolvido. E aí vocês pegaram o Ottoboni para Cristo, então. Deu martelada nele, eu só vi o tanto que esse Ottoboni sofreu. Falei, dá para parar de fazer isso com o Ottoboni? É triste, ó. É uma tristeza o que eu e o Vitor estamos passando. Não é ele que está passando, não. E o pior é que ele cai, o Ottoboni cai nas palhaçadas dele. Então é isso. Então eu quero falar que as brincadeiras dos homens têm que mudar um pouco, é chato. Sabe, essa pegação no pé cansa. Cansa a mulher que está 24 horas junto, do lado, fazendo rosca. Olha só, essa é a magia da relação entre homem e mulher. Somos tão diferentes que essa diferença nos aproxima. Se vocês entendessem o que a gente escreve no WhatsApp um para o outro, não teria graça. Porque se vocês pegarem o WhatsApp que a gente tem, assim, vocês possivelmente não veriam muita graça, mas a gente se diverte bastante. Eu vejo. Percebo bem isso. Mas depois você conta para nós o que é que vocês estão fazendo com o Ottoboni, coitado. Seria uma exposição mundial
de um problema vivido internamente, ele sangrou o nosso coração. E aí ele estava tão envolvido nesse coitado do Dr. Boni que ele ficava batendo igual um martelo, que a gente conversava com ele, ele não respondia. Eu perguntava e ele... É outra diferença de homem e mulher. Você consegue fazer rosca, organizar o almoço, limpar a casa, pensar na live, fazer roteiro. Eu só sei fazer uma coisa de cada vez. Então, se eu estou focado no Ottoboni com o Vitor, nós estamos focados nele. Sim. E eles vão fazer live conosco também? Aceitaram? Terça-feira nós temos o Thiago Ottoboni conosco. Vai falar sobre os segredos e os mistérios do substrato escurecido. E o do Vitor, eu elaborei uma ideia e vamos soltar o post, vai ser quarta-feira. O tema para o Vitor Clavijo na quarta-feira é odontologia restauradora em 60 minutos. Vamos testar? E ele vai falar de tudo um pouco? 60 minutos nós temos para resenhar. Tá bom. Eu acho que eu vou fazer um interrogatório para eles, ao vivo. Do que vocês estão tirando o Ottoboni? Vou falar para... Tirando? Sim, tirando o Ottoboni. Foi o que eu senti, que vocês estão zoando ele. Tirando, zoando? Você está jovem demais, tá não? Sim, Por que? Não posso ser jovem? Tem uma bomba aí. É uma bomba. Nós vamos desarmar essa bomba no domingo. Nós vamos definitivamente coroar o mocho. Tá bom. Então vamos deixar para terça e quarta. Vamos terminar de falar o nosso... A gente já se perdeu já. Se eu não seguir, eu fiz um roteiro para ele, todo bonitinho, escrevi que a gente ia falar, ele não seguiu nada do roteiro. Tá até aqui na minha frente. Né? Ele não falou nada. Eu não sei o que é. Não. Mas Marco Abanto, minha irmã. Oscar tá aí, Marco Abanto. Eu queria que você contasse para eles se algum dia, em algum momento, você está preocupado com o que vem, com o que vai acontecer, como que nós vamos retornar, como que a gente vai restabelecer a nossa vida profissional, né? Uhum. Eu não sou nem otimista, nem pessimista. Eu sempre tento, por mais energia que eu tenha, eu sempre tento ser realista, né? Então eu faço análise do que eu vejo, do que eu ouço, do que os meus amigos me falam. Por exemplo, Paulo Monteiro está à frente dessa situação, porque está em Portugal, está na Europa, então ele começou antes, ele está vivendo isso antes. Então a gente conversa bastante, os eventos já estão... os eventos do segundo semestre na Europa estão cancelados, então o que nós vamos viver nesse segundo semestre é de ajuste de agenda. O primeiro problema é falar assim, cancelou os eventos, aí todo mundo morre. Não vai ter mais nada, o mundo acabou. Não, apenas cancelou o evento. O que nós vamos fazer é reajustar a nossa agenda. Alguns vão chorar, outros vão vender lenço. Né? Então, cabe a cada um de nós o desenvolvimento de novas ideias, ser criativo nesse momento, e se não para ganhar dinheiro, para produzir. Para os professores fazerem aula, estudarem mais, para o dentista estudar um pouco mais, porque acreditem, a vida voltará ao normal. Se não em 1 mês, em 2, se não em 2, em 5, se não em 5, em 8. A vida volta ao normal. Vai ser assim. Mas eu acho que não volta mais ser como era antes, né? Eu acho que o que vem é melhor, né? As pessoas vão estar um pouco mais preparadas, né? Não, as pessoas estarão mais amedrontadas
E, como diria o grande filósofo, isso é um grande filósofo dinamarquês, chamado Vanderlei Luxemburgo. O medo de perder tira a vontade de ganhar. É nesse momento que a pessoa que tiver muito medo, ela vai perder a vontade de ganhar, de vencer. Existem problemas, existirão ajustes em agenda, ajustes econômicos familiares, individuais. Cabe a cada um avaliar a própria condição, pensar um pouco menos de egoísmo no carro que comprou recente, na viagem que queria fazer, ajustar as coisas, porque acreditem, a vida voltará ao normal. Quem tiver mais medo vai demorar mais a voltar à rotina. Isso eu tenho plena convicção. Eu sou realista, não sou otimista nem pessimista. Isso é real, é fato. Aquele que tiver coragem, não é irresponsabilidade, é coragem de avançar, ele vai sair dessa situação mais rapidamente. Quem tiver muito medo, tiver amedrontado, vai se segurar muito. Então, as pessoas precisam ter um pensamento menos egoísta consigo mesmo. Não digo não ser egoísta e ajudar a humanidade, não estou falando isso. Egoísmo consigo mesmo. Se você tem que ajustar alguma coisa, um boleto, um pagamento da escola do filho, alguma coisa, venda o carro. Porque daqui a um ano você compra outro melhor. É assim. Tem que ter coragem responsável, tá aí, com cautela para seguir. O que não pode é ter muito medo e nem irresponsabilidade de avançar antes da hora. Mas a vida voltará ao normal seguramente. Agora, aquele que é refém do dinheiro, refém da matéria, do carro, das coisas que comprou, esse vai sofrer um pouco mais, assim, eu acho. Agora, aquele que tiver desprendimento, entender que o carro que você vende hoje, a viagem você deixa de fazer e fará depois, ótimo. Agora, uma coisa que para mim é claro eu sou do tempo do bigode, né? Meu bisavô era assim, meu avô era assim, meu pai é assim, e eu sou assim. Compromisso firmado é compromisso cumprido. Missão dada é missão cumprida. Então, alguns compromissos que o próprio bigode, respeite a sua história, cumpra os seus compromissos. Não, caiu não. Isso está sendo muito discutido, né, entre nós que são 4 filhos ao total, isso está sendo muito discutido nos grupos, né, as pessoas querendo pedir desconto, as pessoas querendo tirar vantagem, tem condição de pagar o aluguel, não paga. Então, eu acho que aqui em casa a nossa conduta foi arcar com todos os compromissos, né? A gente está sem funcionária e isso, o Léo falando que são 6 filhos. E isso eu acho importante, enquanto a gente tiver condição, não dá para fugir da responsabilidade, né? E nesse processo, eu acho que a gente vai entrar ativamente nessa engrenagem, né, econômica, eu acho que não vai demorar, é o que eu penso. Eu acho que a gente tem que começar a ir se organizando como quem tem uma estrutura, né? Então, o que eu tenho feito essa semana, eu já estou comprando as máscaras, eu já estou comprando as roupas adequadas, toda essa organização, eu já fiz junto com a Giovana, eu já fiz um material para enviar para o paciente antes dele confirmar a consulta. Então, eu acho que a gente pode ir entrando nesse processo ativamente, porque vai voltar. E por incrível que pareça, eu não sei se aconteceu com a grande maioria do que está nos assistindo. Eu comentei com o Rafael nos meus dias ruins, eu falei, hora que a gente voltar, não vai ter paciente, porque ninguém vai ter isso como prioridade. E isso não é tão real assim. Eu posso afirmar para vocês que do dia que nós entramos em isolamento até hoje, 4 pessoas entraram em contato comigo querendo agendar uma consulta. Então, assim, é buscar alternativas para que isso aconteça no processo natural, né? Que vai acontecer? Vai liberar, a gente começa a atender um período, começa a atender outro período, todo com uma estruturação diferente, né?
Então, eu me surpreendi, eu não achei que seria assim, e na verdade foram 4 consultas, é pouco, mas está tudo parado, e a pessoa entrou em contato. Então, eu Olha acho que só, a gente pode esperar isso, né? eu vou dar um exemplo idiota, mas é um exemplo que nos cabe reflexão. O Japão era um país feudal, que foi destruído na Segunda Guerra Mundial, 1945. 20 anos depois, 30 anos depois, o Japão era uma das maiores potências do mundo. As desgraças sempre acontecerão em qualquer núcleo familiar, grande família, país. Cabe à sociedade, cabe à comunidade, cabe ao indivíduo decidir qual caminho que ele quer seguir. O Japão, ao ser destruído, decidiu seguir um caminho de desenvolvimento. As coisas voltarão ao normal. Pode demorar um pouco mais, pode demorar menos, pode ser rápido, mas voltarão. As pessoas que estão construindo uma catástrofe, estão antecipando uma destruição da humanidade, são as extremamente pessimistas. Assim como aquelas que acham que tem que voltar a trabalhar todo mundo de qualquer jeito, são as irresponsáveis. E quando eu digo irresponsável, não é no sentido pejorativo de categorizar, de depreciar. São pessoas que ou não estão linkadas com a ciência ou não querem entender. Ana Paula falou uma frase essa semana para mim que eu não esqueço nunca mais, e tem falado sempre. Não confie no cientista, confie na ciência. A ciência, e a própria Ana Paula me mandou um artigo esses tempos atrás, nos enviou, e eu pedi para ela ontem. Em 2007, o que nós estamos vivendo agora foi previsto pela ciência. Foi previsto pela ciência. 2007. Não acreditaram na ciência, acreditaram nos cientistas. Não se prepararam, é o que nós estamos vivendo. A ciência hoje nos mostra que o isolamento é uma das formas de controlar o contágio. Não é prevenir a doença, é controlar o crescimento do contágio. Aquele que tem possibilidade de ficar em isolamento, fique. Aquele que não tem, por motivos variados, trabalhe na medida da responsabilidade. Mas a vida voltará ao normal. Os consultórios voltarão ao normal. Eu não acho que a humanidade vai mudar, eu não acho que a gente vai ser melhor como ser humano, a gente vai ser feliz, a gente vai buscar o arco-íris. O ser humano é como é desde sempre. Agora, alguns vão melhorar, alguns vão ter uma postura diferente, mas não a humanidade como um todo. Eu acho que, assim, uma vez você escreveu ou falou algo que, se a gente vivesse só de prazer, né, se fosse tudo lindo e maravilhoso, qual seria a possibilidade de uma reconstrução? Qual seria a possibilidade de superação? Então, assim, desses momentos difíceis, vai ter algum momento que a pessoa vai buscar ser melhor. Eu penso que sim. Então, tudo que a gente está vivendo é para que isso aconteça também, né? Para não viver só prazer, 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 não. Tem que ter uma dificuldade para a gente buscar. E a história do Guto é assim também, né? Bonita a ideia de que a gente poderia aprender com os acertos, a gente poderia ser feliz. Isso é uma conversa fiada. Assim, ninguém é feliz, você está feliz. O filósofo Clóvis de Barros já definiu para mim de maneira bem clara isso. Felicidade é um estado de espírito absolutamente momentâneo em que você sente tanta plenitude naquele segundo. Você está fazendo a voz do filósofo. Você está fazendo a voz do filósofo. Não, tô não. Tá. Não tô, fala não. do seu jeito. Fala do seu jeito. Felicidade. Felicidade. Tic-tic-á. Felicidade é ter o amor de Cássio Hort. Foda-se, eu não sei nem o que eu tava falando. Felicidade é um momento, é um segundo da sua vida. Segundo, não é sua vida. Que você tem tanta felicidade, tanta plenitude que você não queria que acabasse. Mas é aquele segundo, aquele minuto, aquele dia, aqueles 4 dias, aqueles 5 dias.
Ninguém é feliz, isso é mentira. É uma invenção da humanidade. Eu quero ter uma vida feliz. Ah, morre, velho. Morre. Se mata, vai ser feliz no céu. Eu quero ter uma vida ideal. Se mata, morre hoje. Porque ninguém tem. A vida é feita de desafios. A nossa presença aqui, que Deus nos pôs aqui, porque Deus é fudido, Deus nos deu essa vida para que a gente possa ter dificuldades, para estabelecer o nosso livre-arbítrio e saber qual o caminho que nós vamos seguir com as dificuldades para a gente evoluir. Se a gente não entender isso, a vida perde sentido. Se não tiver a presença de alguém me olhando, a presença de alguém que eu possa ter medo do julgamento, que é Deus, eu vou viver de prazer. Eu vou viver comendo rosca, vou viver sem trabalhar, vou te largar e vou viver com Cássio Hort. Foda-se. O Fernando tá falando aqui, ó, nenhum casado é feliz. Isso é verdade, amor? Não sei, não posso falar pelos outros. Fala por você, então. Na realidade, nenhum casado é feliz. Ele vive momentos de felicidade, de tristeza, de sofrimento. Mas nesses 42 dias aqui comigo, você tá feliz ou você tá triste? Não, vivemos momentos felizes. Eu estaria mais feliz se estivéssemos vivendo numa comunidade, eu, Cássio Hort, Paulo Monteiro, Vitor Clavich, Thiago Toboni e Marco Abanto. Quem mais? Barrote e Alê. Não, o Barrote sumiu, o Alê sumiu, eles só entraram, deram um oi, tchau. Hoje eu apanho, sabe? Não apanho, não. Hoje eu tô filósofo. E aí, com seus amigos, vocês ficariam um irritando o outro? Comeria pizza sentado no chão, né? Quarta-feira vendo jogo de futebol. Sábado a gente comeria bulldogs, todos eles juntos. Não, tem um lanche do Léo agora. O Paulo ia ser um inferno. Olha, a gente enrolou 1 hora os colegas que estiveram conosco. Está acabando. Então, assim, eu vou fazer uma live surpresa hoje, foda-se. Não vai fazer, não. Não, então não vou fazer, não. Vocês perceberam. Não vai fazer, não. Já fez live demais. A gente tá meio doida, assim, mas eu falei, a gente pode fazer uma live nós dois. Vamos fazer para contar como que tá nosso isolamento. O Dudu e ela queria fazer um roteiro para mim. Não, eu fiz um roteiro. Igual eu fiz roteiro para todo mundo. As lives não são loucas. Foda-se o roteiro. Ela tem um roteiro. Eu sou organizada. Às vezes não seguem, mas que tem um roteiro, tem. Só para vocês terem um melhor aproveitamento. Eles devem ter aproveitado tanto esse papo. Obrigada. Eu acho que está sendo muito bom para nós. E dividir Obrigado isso a todos vocês. Com vocês é sempre muito bom. E Dudu, faz tempo que fiz seu roteiro também. Desliga aí, Dudu, que eu te ligo daqui 7 minutos, tá, ô engraçadinho? Um beijo para vocês, bom final de semana. E eu vou ter uma conversa séria com o Rafael agora. Vou. Um beijo, Polly. Um beijo para vocês. Beijo, Ana. Beijo para todos. Obrigado pela companhia. Elisa. Fernando, beijo. Eu sou Marcela, feio. Beijos. Fiquem Fernando, com Deus. Sua raiva é que eu sou o mais bonito da família, seu cavalo. Paulo, um beijo. Ellen, Samira. Dudu, um beijo. Nós vamos te ligar agora. Nós não, eu. Carol, um beijo. Luísa, vocês foram fiéis. Eu vou pôr receita agora, tá bom? Aqui no Equipe Dentística. Um beijo. Tchau. Falta só 24 segundos. Tchau, amor. Se for por falta de tchau. Tchau. Tchau.